A paz do Senhor, irmãos. Eu hoje, com a ajuda do Senhor, irei fazer a segunda parte deste vídeo, que é o grande sinal. Eu já tenho aqui este outro vídeo que eu fiz, que é o grande sinal do fim dos tempos. A mulher que vai aparecer no céu no dia 23 de setembro de 2017, parte 1. A mulher que vai aparecer no céu é uma constelação. Não é uma mulher mesmo, é uma constelação. E isso encontra-se em Apocalipse 12. E este pastor tem feito um excelente trabalho. Eu já fiz a parte 1, vou fazer agora a parte 2 e vou mencionar mais uma vez aquilo que eu disse na parte 1. Eu disse na parte 1 que quem não acredita nestas coisas não veja, para depois não murmurar. Por exemplo, irmãos, eu quando vejo mensagens, pregações, ensinos acerca da prosperidade, eu não vejo o vídeo, porque isso não me interessa. Se eu não vejo o vídeo, não abro o vídeo para não murmurar. Agora, como é que as pessoas não gostam de ouvir isso e abrem o vídeo? Você está sendo desobediente. Eu estou dizendo mais uma vez, se você não acredita, não abra o vídeo, por favor, porque eu não admito comentários absurdos. Eu estou fazendo este vídeo para as pessoas que me pediram para eu fazer a tradução. Se eu vou orar ao Senhor. Meu Deus e meu querido Pai, mais uma vez, Senhor, estamos gratos a Ti, Senhor, pela sabedoria, pelo discernimento, pela Tua palavra acima de tudo, Senhor. Glória seja dada ao Teu nome, Senhor, que a gente possa, Senhor, Pai Santo, estarmos preparados, Senhor. Em nome de Yeshua HaMashiach que eu te agradeço, Senhor. Amém. Ok, irmãos. Eu acabei o outro vídeo dizendo que este homem, o Steve, pastor Steve, disse que a mulher era coletiva, quer dizer, a mulher é a igreja, é mais do que uma pessoa. O dragão é coletivo, também é mais do que uma pessoa. A pergunta é, quem é a criança? E ele então diz, se a mulher é coletiva, o dragão é coletivo, quem é a criança? E, portanto, a mulher, como os irmãos estão vendo, é que esse alinhamento no céu, aqui é esta mulher que é a constelação no céu. E o sinal é exatamente aquele, é aquela mulher que vai aparecer no céu. Eu estava aqui em 15, deixa eu pôr mais aqui para frente um pouco, ok, irmãos? Ele diz então, a pergunta é esta, quem é a criança? Ele diz que eu vi do seu pastor, durante 20 anos, falar sobre o fim dos tempos. Este pastor vivia em New York e ele diz, mas ele ensinou-nos aquilo que ele sabia. Eu não lhe chamo falso profeta, porque ele não sabia tudo certo. Eu acho que nós temos progredido no nosso conhecimento e à maneira que vamos nos aproximando do fim dos tempos, estamos em cima dos ombros daqueles que vieram antes de nós. E isso é o que eu não gosto acerca destes guerreiros do teclado do YouTube e das mídias sociais, é que eles desrespeitam aqueles que tiveram revelações, eles desrespeitam aqueles que tiveram dito alguma coisa errada e eles aplicam este falso rótulo, este falso padrão de aperfeiçoamento sobre eles. Eu posso dizer que meu antigo pastor não disse tudo acerca do fim dos tempos, ele não sabia o que era. E ele dizia que esta criança era Jesus. Mas se aplicarmos as escrituras e aplicarmos as interpretações da Bíblia, nós temos uma identidade coletiva, outra identidade coletiva, só a terceira, a criança não pode ser um indivíduo. A criança deve ser uma coletiva identidade, o que eu acredito que seja a igreja, e que diz que a criança vai ser arrebatada. Por outras palavras, a igreja vai ser arrebatada. Como é que a criança pode ser Jesus? Porque na palavra do Senhor diz que a criança vai fugir para se proteger do diabo. Não pode ser a criança. Jesus não vai fugir do diabo, ele vai derrotar o diabo. E em vitória sobre ele, aos céus. Isso é um quadro completamente diferente, em que Satanás persegue a criança que foi dada pela mulher. Que mulher? A igreja, que veio da religião dos judaicos. Todos os cristãos primitivos eram judeus, todos, os apóstolos, os escritores do Novo Testamento, os judeus deram nascimento à igreja. Mas quando o diabo vier, no tempo da ira, no tempo da tribulação, a igreja vai ser arrebatada.
Esta escritura parece atrelar com o Apocalipse 12 e o arrebatamento da igreja. E eu estou a dizer que vai ser perto da festa das trombetas. Não, eu não estou dizendo datas. Eu estou dizendo para a igreja acordar. Se nós somos chamados as 10 virgens que estão a dormir, eu estou soando a trombeta, acorde igreja, o noivo está chegando. Se vai levar 3 anos e meio para ele vir, se vai levar 7 anos, eu estou dizendo-lhe, está na hora de vivermos corretamente vidas santificadas, porque a sua vinda está breve. Nós estamos provavelmente no cumprimento do Apocalipse 12, no ano que vem. O deserto que fala aqui no Apocalipse 12 é Petra, e nós temos muitas escrituras que provam isso. Nós temos muitos estudos e outros ensinamentos do fim dos tempos que dão cobertura a isto. Agora vamos harmoniar com a palavra do Senhor em Gênesis 3. Gênesis 3, 14 e 15. Onde é que encontramos uma mulher em trabalho de parto? Vamos ao princípio. No Apocalipse 13, 15 diz assim: Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Qual é a tua descendência? O Messias. Quem é a semente da serpente? O anticristo, que também é chamado em Apocalipse o dragão. Ele te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Interessante. Se estes sinais estão no céu, é mesmo acima da nossa cabeça. E diz, Apocalipse 16, e a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos. Apocalipse 12 diz que a única mulher, a mulher nos céus, é essa tal constelação, a Virgem. A semente da mulher é o planeta rei Júpiter, a criança que entra no útero. E nunca aconteceu antes. Júpiter permanece no ventre por mais de 10 meses. Como a mais longa gestação, ele anda assim a roda, mas dentro do útero. 9 meses, ele vai dar voltas e mais voltas, exatamente como um bebê. E ele não sai do ventre da mulher até se cumprir. É estranho, não é? Muito estranho. Olha para cima, como disse Jesus. Quando todas essas coisas acontecerem, olha para cima. A semente de Satanás é o dragão. E eu vou dizer agora mesmo, isso é um objetivo desconhecido. Nós sabemos que falta aqui um elemento a este planeta, a esta profecia. Mas quem sabe se é o planeta X? Muitas pessoas dizem que é o planeta X e eu acho que é uma válida conjuntura. Porque outro planeta veio, presta atenção, outro planeta veio no tempo da crucificação de Jesus, que bloqueou o Sol por 3 horas. A Lua não pôde bloquear o Sol, nem pelo menos 8 minutos. Ela pôde bloquear por 7,30 segundos o máximo. Uma coisa veio e bloqueou o Sol quando Jesus foi crucificado. Por isso houve um sinal celeste ao seu nascimento, outro sinal na sua crucificação, e nós acreditamos que vai haver outro sinal celeste no tempo apontado, que deve ser o arrebatamento, o começo da tribulação. O versículo 5 diz: e este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Isto é muito interessante, porque se metemos isso em interpretação das coisas que aconteceram na astronomia no céu, e isso vai significar um objeto desconhecido que vai colidir com o hemisfério da atmosfera de Júpiter, e isso vai resultar em detritos. Quando começamos com essas teorias, nós vamos sempre para a história de profecias, de padrões bem proféticos. Adivinha, isto já aconteceu. Vocês sabiam que o Júpiter foi, está aparecendo aqui, Júpiter foi, como é que é dizer, atingido de raspão por um planeta chamado Shoemaker. O Júpiter foi atingido por um cometa chamado Shoemaker em 1992. Sabem o que é que quer dizer Shoemaker? Shoemaker quer dizer sapateiro, sapato. O que é que deveria bater o calcanhar? A palavra do Senhor diz, fala no calcanhar. E este bateu no planeta rei antes. O planeta sapateiro 9
partiu-se em julho de 1992 e os seus fragmentos colidiram com Júpiter, o hemisfério sul, entre 16 a 20 de julho de 1994, numa velocidade de 60 km por segundo. As cicatrizes provenientes deste impacto eram visíveis da Terra e persistiu por 6 meses. Isto já aconteceu antes. Sabemos que padrões históricos são proféticos. Shoemaker talvez tenha sido profético de um esboço do tal profético calcanhar. Quão incrível é Deus! Todos estes números são proféticos. Então, o que é que o sinal nos diz? Vamos ler em Jeremias 30, 6 e 7, diz assim, que fala do trabalho de parto. Jeremias 36 diz assim: perguntai, pois, e vede, se acaso um homem tem dores de parto. Porque vejo, pois, a cada homem com dores de parto. Porque vejo, pois, a cada homem com as mãos na cintura, como a que está dando à luz, e porque se tornam pálidos todos os rostos. O que é que este versículo está a falar? Vamos reconhecer isto já. Versículo 7. Que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, ele, porém, será livre dela. O que é que isto está falando? A mulher em trabalho do parto, que fala em Apocalipse 12, está explicando Jeremias 30, como o início do tempo da angústia de Jacó. Quanto tempo isso dura? Mais uma vez, os professores das profecias da América acreditam que isso vai ser 7 anos. Vamos fazer a matemática. Vamos ver. 2017 mais 7 é igual a 2014. Aliás, vamos ver. 2017 mais 7 é igual, deve ser 2024, pus aqui 2014. Esse seria o tempo em que Jesus voltaria para os judeus. Eu pessoalmente acredito que é possível, 2024, yes. Eu pessoalmente acredito que é possível que este tempo de angústia de Jacó seja igual ao tempo de angústia de Jacó. O tempo de angústia de Jacó não foram 7 anos. O tempo de angústia pelas duas esposas, pelo tempo de trabalho das ovelhas e dos bodes, e também o tempo de ter corrido de Isaú, este somado foram 22 anos. Eu vou fazer aqui uma pausa e eu vou trazer aqui uma coisa muito interessante. Quando eu estava escrevendo esta tradução, vejam aqui, diz aqui o tempo de Jacó, o tempo das duas esposas. Na realidade, o Senhor vai vir para duas esposas, as loucas e as prudentes. E depois diz o tempo do trabalho das ovelhas e dos bodes. Interessante que a palavra do Senhor diz que Deus vai separar as ovelhas e os bodes. Muito interessante quando eu li isto aqui, sobreveio isto à minha mente. Só vamos então. E então ele diz que se realmente o tempo da angústia for o tempo da angústia de Jacó, que são 22 anos, isso vai dar, portanto, 2017 mais 22, talvez ia dar para 2039. Depois ele diz assim, eu não sei se sobreviveríamos esse tempo todo. E depois ele diz assim, hoje é o nosso serviço de aniversário. Hoje é o início do novo ano judeu. Hoje, isso é no dia 1 de outubro. Hoje a internet foi dada pelos Estados Unidos à ONU. Sabem porquê? Porque os Estados Unidos têm uma lei chamada de Constituição que protege a liberdade de expressão. Se a internet estiver sob o poder dos Estados Unidos, esta está protegida pela Constituição. Aqui está-me parecendo os tais... Se a tribulação começar em 2017, mais 7 anos vai 2024, mas se a tribulação começar em 2017 e realmente for o tempo de angústia de Jacó, que é os 22 anos, vai acabar em 2039. E depois ele diz, será que vamos aguentar esse tempo todo? Só Deus sabe. Ele não põe datas. A única data que eu pus, 2017, 23 de setembro de 2017, foi daquelas somas todas que se encontram no vídeo número 1. Se você ainda não viu o vídeo número 1, por favor, veja-o.
E ele disse então, se a internet estiver sob o poder dos Estados Unidos, está protegida pela Constituição. Se você puder, você pode dizer o que quiser, mas assim que for removida desta proteção jurídica e for dada à ONU, você vai começar a ver as pessoas que falam a sua opinião globista. E isto aconteceu hoje. Quanto ao tempo, temos ainda até 2040? Só Deus sabe. Ok, eu vou parar aqui um pouco, que ele já está um pouco mais adiantado do que eu. Só em Jeremias 30, 7, diz: é tempo de angústia para Jacó, ele porém será livre dela. O que será salvo dela? O que é que vai ser salvo dela? Significa que o Messias lhe trará a salvação fora dela, fora da tribulação. Jeremias 30 e Apocalipse 12 tem o sinal do início da angústia de Jacó e depois vem a salvação dos judeus. Só agora, como estamos vendo aqui na tela, Isaías 21, 2 e 3 diz assim: 21, 2. Dura visão me foi anunciada. O pérfido precede perfidamente e o destruidor anda destruindo. Sobe, ó Elã, Sitia, ó Média, já fiz cessar tudo o gemer. Lendo assim, não dá muita. Não, como é que é dizer? Não nos explica muito, mas depois vou explicar melhor. O versículo 3. Pelo que os meus lombos estão cheios de angústia, dores se apoderem de mim, como as de parturiente. Conturço-me de dores e não posso ouvir, desfaleço-me e não posso ver. Só isto, essa profecia foi dada a Isaías 700 anos antes de Cristo vir. Antes das dores, ele mencionou Elã e Mídia. Os números que está aqui, está aqui, Elã e Mídia. E depois diz, antes das dores, ele mencionou Elã e Mídia vai vir atacar. Quem é esta mulher em trabalho de parto? Interpretada por Isaías, associa-se a uma invasão ao Islã, que é Elã e Mídia. Se nós estudarmos 4.000 anos da história, vamos ver que Mídia é Irã. Islã e o Irã. Esta invasão de Irã cobrirá a Primeira Guerra Mundial. Por três séries refere-se ao capítulo Daniel capítulo 8, a guerra entre o Irã e os muçulmanos sunitas, e também encontra-se em Ezequiel 38, a guerra dos muçulmanos contra as nações de Israel. Quando o sinal desta mulher aparecer no céu, vem quando esta dor, que Isaías chama de ó Ilã, ó Media, sai e começa a tua guerra. Isaías, diz aqui, Isaías 13, diz assim: há muitos versículos que realmente cobrem exatamente o que eu estou dizendo. Deixa a Bíblia falar por si. A própria Bíblia fala por si. No Isaías 13, 8, diz assim: assombrar-se-ão e apoderar-se-ão deles dores e ais, e terão contorções como a mulher parturiente. Olharão atônitos uns para os outros, o seu rosto se tornará o rosto flamejante. Versículo 9. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Versículo 10. Porque as estrelas e constelações, e isso da mulher no céu é uma constelação, porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz, o sol logo ao nascer se escurecerá e a lua não fará resplandecer a sua luz. Neste caso, a mulher que está em dores de parto e os sinais celestiais estão associados com o dia do Senhor. E isto é a ira de Deus sobre os pecadores durante a tribulação. Mais uma vez, o que é que Apocalipse nos diz? Parece-nos mais associado com o início do dia do Senhor, que se chama tribulação. Aqui está, isso é o sinal. E aqui vai a minha última passagem da Bíblia. Isso é o que eu acredito que vai acontecer em breve. Não podia ser mais claro do que isso. 1 Coríntios 15, 51. Diz assim: eis que vos digo um mistério. Um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos.
No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Versículo 54. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestirá de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Irmãos amados, que ele vai dizer, o que devemos fazer? Ficar firmes sem nos mudarmos. Sem nos mudarmos. Isso quer dizer sem mudança. E é isso que eu vejo nos últimos dias, as pessoas se mudarem constantemente. Ok, irmãos, ele, a partir daí, ele vai trazer mais um pouco, mas é sobre a vida dele, só e para terminar, porque realmente o resto não é assim, não é nada a ver com esta constelação. Eu espero que os irmãos tenham gostado. Mais uma vez, irmãos, é muito difícil para eu fazer um acompanhamento com ele, porque ele fala, se bem que as pessoas dizem que ele fala muito rápido, mas podemos ver que várias vezes eu tive que parar o vídeo porque ele fala mais rápido do que eu. Mas eu tento, com a ajuda do Senhor, fazer o meu melhor. E espero que os irmãos estejam gostando. Deus vos abençoe e fiquem na paz do Senhor.